Caros amigos, estamos de volta para dar as boas-vindas ao nosso primeiro convidado esta noite. É uma figura já conhecida da nossa comunidade, entre várias paixões, o ensino, a medicina, um pouco de televisão também, mas talvez a sua maior paixão, a família. E vamos falar um pouco sobre tudo isso durante esta nossa conversa com o professor João Coelho. Professor Coelho, seja bem-vindo à Hora Quente. Prazer. Muito obrigado por ter aceito o convite para contar a sua história. Enfim, uma história que começa no Algarve. Sim, eu sou algarvio de gema, como se costuma dizer, com muito gosto, é por isso que falta um pouco, não é? Os algarvios costumam falar com os cotovelos. Não, é sempre um prazer ouvi-lo. Aliás, os telespectadores do The Portuguese Channel já estão habituados a ouvi-lo, quer seja nos programas religiosos e as missas que foram aqui transmitidas ao longo dos anos, mas alguns, talvez uma nova geração, pode não saber que o primeiro pivô de telejornal neste canal, ou seja, no que viria a ser este canal, foi precisamente o Sr. Coelho. Exatamente, isso aconteceu mais ou menos ali por 1979, com o Dr. José Augusto Gama, o Sr. António Alberto Costa, e foi realmente um agradável convite. Isto foi depois de uns 5 anos na WGCY e também WGFD a partir de 75, porque eu comecei em 73 na WGCY, no Sr. Jorge Gorey. E foram experiências realmente extraordinárias. Nos meus 28 anos, que nessa altura tinha, participei de várias coisas, vários eventos, desde os concursos de Miss Portugal em Newark, New Jersey, enfim, tantas coisas, com o Sr. Aldebraga, os locutores da altura, alguns cuja voz até estou a ouvir de vez em quando, aí o do Álvaro António Salverro, naqueles anúncios que aparecem na RTP Internacional. Portanto, tem sido uma experiência muito interessante. Esta da televisão foi, sem dúvida, digamos assim, singular, com a Ana Testa Conceição e depois, olha, com a Fernanda Rodrigues, que ainda continua aqui a prestar os seus serviços aqui nesta televisão, neste canal 20. Foram momentos que nunca mais podemos esquecer. Mas momentos que vêm muito depois de uma história que se criou precisamente em Portugal, onde fez os seus estudos primários e secundários, não é? Exato. Eu, portanto, fiz o meu ensino elementar da primeira à quarta classe na terra onde nasci, em Santa Bárbara de Nestes, concelho de Faro, no Algarve. Depois estive durante 5 anos no seminário em Faro. No 6º ano fui estudar filosofia em Almada e do 7º até ao 12º estudei nos Olivais, Seminário dos Olivais, que é o equivalente à nossa escola católica, aliás, a Universidade Católica Portuguesa. Aliás, alguns dos professores que eu tive lá eram mesmo simultaneamente professores nos Olivais e professores também nos Olivais, na Escola Católica. Portanto, essas matérias de filosofia e teologia foram estruturais, foram fundamentais porque me deram praticamente a base mais profunda, que depois veio a ser reconhecida até aqui nos Estados Unidos como um mestrado em filosofia e teologia. É a sua ligação com a sua fé, com a Igreja Católica, também é uma ligação muito forte, não é? Sim. Eu sempre, desde pequenino, portanto, vivia à sombra da igreja, nasci ali a 100 metros quase, digamos assim, da igreja e, portanto, estive sempre muito próximo e isto explica que desde tão novito, com 10 anos, 11 anos, tenho entrado no seminário. Aliás, naquele tempo, a maior parte da comunidade portuguesa, da sociedade, enviava os seus filhos para o seminário. Vinham de várias províncias de Portugal. Não eram levas de imigrantes, mas eram, digamos, autenticamente levas, grupos de jovens que vinham das beiras, de Trás-os-Montes, e vinham ali para o Algarve. Depois, como cuidar de um grupo restrito de alunos, por exemplo, sei lá, 40 alunos, que quando chegavam ao 6º ano, 5º ano ou 6º ano, já estavam reduzidos talvez a 10 ou 7, porque havia uma seleção sempre grande. Acontece que nos Olivais já estavam alunos de Aveiro, de Lisboa, de Évora, de Faro, porque isso tornava mais fácil, economicamente, para as dioceses poderem fazer face às despesas dos professores e tudo mais. Você, então, formou-se na Universidade Católica, o que viria a ser... Correspondente, exatamente, à Universidade Católica, que é o Seminário dos Olivais. Fui colega do Dom António Carrilho, que é o bispo da Madeira, que aliás ele é de Lolé, uma terra que fica a 7 km da terra onde nasci. Foi um dos meus colegas, não do mesmo ano, mas 2 anos mais adiante, Dom Policarpo, que foi o cardeal, que faleceu recentemente, há uns anos.
e imensos outros. Houve alturas em que havia rapazes que eram filhos de juízes, sei lá, pessoas de mais vastíssimo, filho do João Núncio Toureiro, e vários que frequentavam esta escola lá, portanto, o Seminário dos Oliveiras. Quando é que acontece a sua vinda para os Estados Unidos? Aconteceu em 71, exatamente, em outubro de 71. Nessa altura, eu decidi que havia de deixar este aspecto, vá lá, de colaboração na parte religiosa e vir fazer uma etapa diferente da minha vida, que eu considero que a vocação de uma pessoa não é uma coisa que a gente nasce e morre com aquela vocação. Aliás, sabe-se isso, hoje em dia, que até os próprios empregos são relativamente precários e encontrar uma pessoa que faça o percurso como, por exemplo, a minha esposa e eu fizemos, ela na Acushnet Company durante 35 anos, eu no sistema escolar de New durante 31 e mais ou menos no mesmo tempo e com mais uns 4 ou 5 na escola portuguesa, que também aqui dirigi, ou fui professor, ou diretor pedagógico em várias alturas, não acontece com muita frequência. Portanto, nós de vez em quando mudamos de atividade, etc., conforme as possibilidades ou conforme as oportunidades vão surgindo. E foi assim que viemos até os Estados Unidos, porque, entretanto, o pai da minha futura esposa também residia aqui sim, com mais uns 6 irmãos, portanto tínhamos primos e tios e o pai e tudo mais, só a mãe dela ficou, entretanto, no Algarve, porque estava com problemas graves de fígado. Nós até estávamos a tratar da sua vinda para os Estados Unidos e ela acabou por falecer com uma cirrose e ficou por lá. Nós casámos aqui está a Maria dos Anjos, casámos em Newark, New Jersey, Padre Capote de Aveiro, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Newark, New Jersey, e temos 3 simpáticos filhos, o João Paulo, a Susana e a Maria Manuela. O João Paulo é o mais velhinho, naturalmente, trabalha atualmente, portanto, para o Estado, tirou a administração de empresas, mas depois, mais tarde, e trabalhou durante muitos anos na Quaker Fabrics, em Fall River, e veio a ser, agora, tirou depois um grau de associado nos estudos ambientais e trabalha para o Estado de Massachusetts. E a Susana é professora de português e espanhol, trabalhou durante muitos anos em Portsmouth, Rhode Island, ultimamente não tem estado ao serviço porque o esposo teve um grande acidente aqui há uns quantos anos, fez precisamente 9 anos, e a Manuela, a mais pequenina de todas, agora tem 39 anos, é professora de arte. A Susana, portanto, esteve em Lisboa a estudar, isso é a equipa dos coelhinhos, a toca dos coelhos, que começámos em 2, mas já estamos aí uns quantos, são 7 os netos. Os coelhos têm a tendência de multiplicar, sim, não é? Não é só na Austrália, mas em todo lado. Na Austrália são praga, aqui assim são, digamos assim, mais normais. Portanto, são 7 os netos. Portanto, considera a família o seu maior legado? Sim, o maior tesouro, a maior riqueza de uma pessoa, e considero que é um privilégio enorme realmente ter filhos que conseguem, ao fim dos anos, seguir nos mesmos caminhos em que foram criados, não só nos princípios religiosos, mas levar os seus próprios filhos. Estamos a ver os nossos netos a frequentarem a igreja, a frequentarem os vários sacramentos, o batismo, confirmação, etc., mas não apenas só para tirar fotografias. Vê-se que são pessoas com um coração de ouro. E aí está, eu acho que a única coisa que supera a sua capacidade intelectual é precisamente as suas características humanas. Isso demonstra-se em todo o trabalho que você tem feito na vida, pelo menos daquilo que eu tenho conhecimento. Por exemplo, trabalhar para o sistema escolar de New Bedford não era apenas um ensino, mas um apoio que prestava a jovens que não dominavam a língua e que tinham alguma dificuldade em adaptar-se aos Estados Unidos, muitos dos quais filhos de imigrantes. Aliás, imigrantes também, não é? Jovens imigrantes. Exato. Aliás, eu penso que cada pessoa tem o seu estilo próprio de ensinar, para além da parte do currículo, da matéria que temos que ensinar, mas há um cunho pessoal que cada professor dá nas suas aulas. Tive sempre esse gosto e tive sempre, essa tendência quase natural, e noto isso também na Susana e na própria Maria Manuela, aquela criatividade, aquela originalidade
aquele procurar estar e fazer realmente a vida mais fácil para os miúdos, ensinar-lhes técnicas de aprendizagem, inventar várias coisas. Naqueles tempos não havia tanto material disponível, mas eu participei, por exemplo, na UMass Dartmouth, num verão com a Susana, o que nós não inventámos de jogos e canções, etc. Porque eu, aliás, enquanto estive a estudar em Lisboa, no verão, participei em várias colónias de férias, juntamente com outros universitários e colegas meus também dos Olivais. Participávamos em colónias de férias da CUF. A Companhia da União Fabril levava os filhos dos seus empregados, dos seus funcionários, para férias, onde os miúdos eram tratados como pessoas, digamos, da alta sociedade, em termos da forma como eram tratados. A comida era como se fosse no melhor dos restaurantes que pudéssemos encontrar, enfim. E até os próprios monitores também recebiam um ordenado que naquela altura 3.000 escudos era dinheiro. Pois. Nos anos 70, por ali fora, não era assim muito fácil de chegar à mão, fosse quase de quem fosse, da classe média, chegar em 3.000 escudos, principalmente a um estudante, então. Claro. Ainda aqui nos Estados Unidos, no ensino, mas fora do sistema escolar de New Bedford, também contribuiu significativamente para o ensino de português nas escolas comunitárias. Neste caso, Portuguese United Free Education aqui em New Bedford, que hoje acaba por ser a Discovery Language Academy, que é uma fusão de uma escola que vocês dividiram. Porquê? Dividimos que começou a crescer de tal maneira, depois de termos já 300 e tal alunos, incrível, já não tínhamos capacidades físicas, já não cabíamos, as salas já havia mais alunos que carteiras disponíveis, etc. E as salas eram até amplas, por sinal, mas já era um número que excedia a capacidade de podermos dar o melhor serviço às crianças, apesar de termos ajudas daqui e lá. E então houve esse desmembramento para a Casa da Saudade, que chegou a ter 100 e talvez quase 50, e depois é com uma satisfação enormíssima que hoje a Discovery Language Academy é dirigida por uma das minhas antigas alunas, a doutora Leslie Ribeiro Vicente, que é realmente uma pessoa não só excelente como senhora, mas profissional número 1. É de facto extraordinária. E nas mãos dela, durante estes anos, a escola tem dado passos realmente de modernização, de apetência, quer dizer, de aspecto, até a própria localização. O Sr. James de Mello, que foi um dos patrocinadores fundamentais para a nossa escola durante o tempo em que estivemos no antigo edifício da Clifford School, que foi cedido para o efeito da escola, o segundo andar. Está agora, portanto, no de Mello's International. E é indiscutível o trabalho louvável feito por essa equipa e pela Leslie no Discovery Language Academy, mas a verdade é que a longevidade da escola deve-se a um grupo de amantes da língua portuguesa que esforçaram-se, sem qualquer tipo de ganho monetário, mas por acreditar que a língua portuguesa era importante e era importante ensinar aos jovens. Porquê, na sua perspectiva? Houve sempre uma enorme, não só carolice, mas sobretudo um amor à nossa língua e à nossa pátria. Eu não trabalhei apenas na escola, eu trabalhei também na formação de um grupo chamado para apoiar a Aliança Democrática em Portugal, juntamente com o Dr. José Augusto Gama e uma equipa de talvez uma dúzia de pessoas, aqui sim, que alguns chegaram a ser o secretário, por exemplo, o Sr. Sebastião Félix, secretário da escola, João Nunes, que trabalhou aqui assim nos income taxes durante anos, e muitos outros. Portanto, éramos 15 nessa altura, a fazer parte da comissão da escola portuguesa, e também pertencemos e formámos uma comissão de apoio à Aliança Democrática. E conseguimos, num ano, duplicar, de triplicar o recenseamento das pessoas, para poderem votar na Aliança Democrática a favor de um governo que não fosse comunista, que fosse um governo mais central. Todos fazem falta, mas nós temos a nossa preferência. A Aliança Democrática quer dizer exatamente que não somos da esquerda. Vamos colocar apenas uns travões nessa questão do ensino para regressar um pouco ao passado e voltar à conversa da comunicação social. Portanto, em 1973, conforme já disse, começa na WGCY, que viria a ser a WJFT mais tarde. Como é que surgiu esse convite para fazer rádio? Muito simples. Estávamos em Mount Vernon, Nova Iorque,
O primeiro trabalho que eu tive foi numa companhia onde se faziam todas as partes metálicas dos candeeiros elétricos, Richard Metal Craft Corporation, em Mount Vernon, New York. E trabalhei durante 1 ano e meio lá. Entretanto, um dos primos, portanto, era um dos tios da minha esposa, que era um irmão do pai, aliás, era a irmã, a senhora Maria Piedade, que estava aqui em Anibeto, com o esposo e filhos, o Henrique François e o Abel Ponte, 2 irmãos, e eles é que nos foram desafiar em Mount Vernon, Nova Iorque, dizer assim, vocês aqui temos uma comunidade tão vasta, tão exuberante em Anibeto, vocês venham para lá. Tanto nos moeram imediatamente a molécula, como se pode dizer, tanto nos incentivaram que fizemos as malas e viemos gostosamente para aqui assim. E aqui encontramos logo o apoio de gente algarvia que estava aqui muito bem situada e que tinha muito bom conhecimento com o diretor da rádio, nessa altura da WGCY, não só o Sr. Jorge Joelho, mas o António Alberto Costa. E eu cheguei em março, no mês seguinte, comecei a trabalhar na estação de rádio. Em setembro, acontecia que uma das professoras, a esposa do Sr. Luís, Luís Silva, que era o dono daquele Music Center na Belleville Avenue, a dona Arminda Silva, que faleceu há uns anitos atrás, eu vim substituir na primeira sala de aulas essa professora que veio a ser uma das nossas professoras da escola portuguesa, porque ela pediu uma ausência sabática porque estava grávida de um dos filhos. E então eu fui fazer o lugar dela lá, na terceira classe, na Sara de Orwell, que hoje já não existe, que foi demolida para aquele parque que existe e para aquele desenvolvimento urbanístico que lá está. Portanto, comecei lá com o terceiro grau. No ano a seguir, isto foi em 73 para 74, 74 para 75 já estive aqui no Administration Building, aqui na County Street, onde era antigo no Bedford High School, e em 76, 77, comecei no Roosevelt. Eu chamava a minha antiga fábrica, porque aquilo antigamente era realmente o edifício mais antigo escolar da cidade, agora está um edifício moderníssimo. Trabalhei esses anos todos lá, e ainda uns 4 anos talvez no edifício moderno também, e reformei-me há cerca de uns 12 anos, com 61 anos, aliás, 13 anos, tenho agora só 47, como diz a minha esposa, eu gosto sempre de brincar, que ela é muito brincalhona, sai ao pai e à família, que gostam sempre de um bocado de humor na vida. Aliás, é importantíssimo o humor. O humor faz parte indispensável da vida de seja quem for. Agora, portanto, estive a fazer programação normal, tinha os meus horários também, não só como tradutor das notícias, a parte do noticiário, com o Sr. Dalino Ferreira, que fazia a parte esportiva, o Sr. Manuel Calado, que também fazia notícias e tudo mais, mas eu fui um dos tradutores, aliás, eu sabia várias línguas, desde muito pequeno aprendi várias línguas, desde os meus 10 aos 15 anos estudei 5 anos francês, dos 15 aos 17 aprendi durante 2 anos inglês, latim aprendi durante 12 anos pelo seminário fora, grego clássico aprendi durante 5 anos nos Olivais, e tudo isto dá-nos uma bagagem fantástica em termos de estudarmos medicina, ciências, tudo mais, porque a nomenclatura científica de todos estes ramos vem do latim e do grego. Aliás, quando eu contactava com médicos aqui assim, e eu mostrava um bocadinho, eles ficavam assim admirados como é que eu sabia latim, como é que eu sabia grego, como é que eu sabia... Bom, e isso permitiu-me que até, já agora um outro pormenor, enquanto eu estive no Algarve como professor, depois de ter terminado os meus estudos, desde os 19 até aos 26, fui todos os anos no verão, para além das férias que fazia na CUF, fui todos os anos para a Europa fora, era dos escoteiros, vinham rapazes que eram escoteiros da Bélgica, etc., vinham à boleia nesse tempo, era facílimo viajar-se à boleia, e vinham fazer os acampamentos na nossa região. É assim, vocês vêm ou não vou? Então, fui no primeiro ano, sozinho, até à Bélgica, o meu saco alpino, enfim, e por aí fora, sabia as línguas todas, era como se estivesse em casa, não tinha qualquer problema, e todos os anos, 19, 20, 21, 22, estive em Roma, estive em Andorra, o último estive em Marrocos, sei lá. Ia pelo norte, vinha pelo sul e por aí assim. Conheci viagens que, a ser feitas hoje, eram muitos milhares de dólares, mas muitos milhares de dólares. Incrível. Foi também uma experiência super enriquecedora, muito interessante. Outra faceta sua que eu pessoalmente desconhecia e que talvez muitos daqueles que estão a ver, a medicina. A medicina também é uma paixão sua, embora nunca seguisse uma carreira,
por motivos profissionais, certamente, profissionais. Mas de onde é que surgiu esse gosto pela medicina? Olha, quase que um instinto natural que começou a surgir em mim e que ali pelos anos 79 me fez ir participar na UMass num curso de enfermagem. Estudei anatomia, fisiologia, química médica, estudei todos os cursos que um enfermeiro faz para ser, realmente, para tirar o seu curso. E depois, no ano a seguir, eu estava aqui assim, já havia um ano e meio aqui no Canal 13, eu pedi então a minha ausência, a minha admissão, a licença para ir então para Portugal. Fui para Coimbra, estive um ano em Coimbra, na Universidade de Medicina. Associei-me com um laboratório médico, com o Dr. José Augusto Gama, a esposa era diretora clínica lá em Portugal, diretora de farmácia, etc. E estava a pensar regressarmos todos nessa altura. Entretanto, comecei a ver que tinha 6 a 8 anos para realmente atingir um patamar que era realmente o de uma posição médica. Assim, já tinha estudado durante 16 anos, agora com mais 6 e 8 anos era um bocado longo e era um stress enorme para a família, em todos os aspectos. Já tinha os seus 3 filhos, não é? Exatamente, já tínhamos os nossos 3 filhos. A mais pequenina, a Manuela, tinha nessa altura uns mesitos, já andou, ela foi-me esperar ao aeroporto em 81, porque eu estive lá de 80 a 81, chegou ao aeroporto, ela a gatinhar no aeroporto em Lisboa. Hoje, com 39 anos, já não gatinha, mas tem 3 bonitos miúdos, 2 gêmeos e um mais pequenito, e aí estão, somos 7. E, portanto, isto foi em Lisboa, em Portugal. Depois disse assim, não, vamos voltar novamente a um clima de mais estabilidade, portanto, temos as nossas profissões, o nosso trabalho, e assim vim voltar a exercer a minha atividade profissional como professor, mas comecei a entusiasmar-me uma vez mais ainda pela medicina, porque um dia a minha filha mais nova estava a fazer uma pesquisa aqui na Southend Library, ali no Sul, e eu andei por aí a ver o que é que havia ali do National Geographic e vejo ali uma cassete que dizia The Power of the Mind to Heal. Power of the Mind to Heal. Peguei naquela cassete, vou ver, era o Dr. Deepak Chopra, um médico da Índia, cujo pai é um cirurgião na Índia, era na altura, não sei se já faleceu, certamente que sim. Ele veio a fazer o seu internship, portanto, fazer o seu internato aqui em Nova Iorque e depois foi diretor de várias clínicas aqui na área de Boston. Comprou um antigo convento em Lancaster, ali nos arredores de Boston, e abriu ali a sua primeira clínica. Fui lá várias vezes e participei num seminário durante 7 dias, ia todos os dias e vinha, e onde estavam mais de 300 profissionais de saúde. Ainda hoje, me escrevo pelo menos umas 2 ou 3 vezes por ano, com o Dr. Roberto Azambuja, um médico de Brasília, que eu conheci na altura, onde conheci também uma outra médica, uma senhora que era formada em dermatologia, portanto, médica da pele, também magessa do Algarve. E comecei tão entusiasmado com estes temas, e então o Dr. Deepak Chopra era um médico que estava muito virado para a medicina ayurvédica, que é a medicina da Índia, a medicina ancestral. Ele conhecia o sânscrito, ele fazia as traduções, e os seus livros eram todos sempre uma revelação tão grande. Comecei a ficar tão embrenhado, tão entusiasmado com aquilo, comecei a assinar revistas médicas. Já assinei ao longo destes anos, talvez mais de 15 revistas diferentes, mas atualmente, por exemplo, tenho 6 que recebo no próprio autenticamente no correio diário, mensalmente, que são revistas mensais, e tenho 2 online na internet. Portanto, ainda continuo com 8, e se fosse ver um bocadinho do bichinho que aqui está ainda sobre a medicina alternativa, ainda haveria uns 400 a 500 livros sobre estes assuntos novos entre a minha biblioteca. Aí está, a sua secção de saúde na sua biblioteca é maior provavelmente do que no Southend Library, conforme mencionou aqui há pouco. Não tenho dúvida. Um dos livros que pertence a essa biblioteca é este, Chegar Novo a Velho, do Dr. Manuel Pinto Coelho. Não é família, mas quase por ironia. Coincidência, exatamente. Este livro é um livro muito interessante porque revela uma forma diferente, uma forma alternativa também deste médico, ajudar as pessoas, não apenas com a medicina convencional, que por vezes atua
de uma forma como as drogas, portanto também com efeitos secundários muito, muito desagradáveis, mas aproveita os métodos e os meios naturais para ir ao encontro dos caminhos da saúde. E eu acho que é uma coisa interessantíssima que ele aqui diz, numa página que há momentos abria assim, por acaso, e lá se fala exatamente não só apenas na dieta, nas coisas que nós todos sabemos que precisamos de ter cuidado para termos uma saúde realmente boa, mas principalmente a parte psicológica da saúde. Porque nós somos não apenas corpo, nós somos, antes de mais, mente e principalmente espírito. Essas é que são as três. Nós somos um triângulo. Temos na base o corpo, as necessidades materiais. Temos mais acima, temos as necessidades mentais, a nossa inteligência, o nosso raciocínio, enfim, o nosso cérebro, o sistema nervoso, etc. E temos na parte superior, temos o nosso espírito que nos governa, que anima. E assim, quando nós vemos um cadáver, por exemplo, está lá o corpo, está lá o cérebro, mas falta-lhe aquilo que animava, que o fazia pensar, que o fazia falar, que o fazia viver, estar vivo. Portanto, é a alma, aliás, a palavra animo, animus, alma, vem do latim, cá está a raiz das palavras, etc. Assim como vem do grego pneuma, pneumonia, pneuma, quer dizer, o sopro do espírito, etc. Tudo isto se liga muito, muito, muito bem. A parte psicológica, a que é bom nós prestarmos sempre atenção, é que nós devemos encher, alimentar o nosso espírito com o que é bom, com o que é positivo. O pensamento positivo. Devemos olhar para o outro como ele foi pensado pelo nosso Criador. Porque nós não somos, e nessa parte se calhar iremos falar daqui mais um bocadinho, nós não somos apenas estes três elementos, mas somos principalmente não aquilo que temos, não aquilo que sabemos, porque o que temos foi que armazenámos ao longo dos anos, os livros, enfim, seja o que for, material. O que sabemos é o conhecimento que fomos adquirindo, etc, etc. Aprender a aprender, como se dizia há dias num programa da RTP, mas somos principalmente o ser espiritual. E um dos livros que me chegou à mão mais recentemente é exatamente a estrela que está no nosso coração. Podemos falar disto um bocadinho mais adiante. Está bem. Aliás, podemos até desenvolver essa conversa já, mas pela sua experiência, você consegue aplicar na vida isso que acabou de dizer? Sim. Essa forma positiva de pensar? A minha resposta é sim e sempre. Sim e sempre. Sim e sempre. Sim e sempre comigo, sim e sempre com a minha esposa, com o meu filho, a minha filha, as minhas filhas, os meus netos e as pessoas com quem, às vezes, tenho a oportunidade de, e são bastantes, que têm este ou aquele problema e eu procuro perguntar-lhes se elas estão interessadas em utilizar alguma destas metodologias, como seja a meditação. Porque uma das coisas que eu aprendi com o Dr. Deepak Chopra é que perguntaram-lhe a ele, se você tivesse que ir para um sítio onde não podia levar nem um estetoscópio, nem uma seringa, nem um comprimido, o que é que você mais gostaria de levar? E a resposta dele foi esta: bastava-me levar isto que eu conheço, que é a meditação. Se eu tivesse que ensinar alguma coisa, independentemente de tudo mais, às pessoas idosas, meditação. A qualquer outra pessoa, meditação. Porque a meditação consiste em fazer o silêncio, mas o mais curioso é que isto já está na Bíblia. E é que está a coisa. E este médico, Dr. Deepak Chopra, por exemplo, que é um médico que nasceu na Índia, provavelmente, a religião dele se atém ou isso assim, mas ele fala da Bíblia, fala de Jesus Cristo, fala dos Evangelhos, e ele pega nessas coisas, e tem um livro chamado How to Know God, Como Conhecer Deus, e é um volume, mas uma coisa fantástica. E eu, uma das vezes que estava assim a abrir aquele livro, do How to Know God, eu disse assim, mas a prova está simplesmente numa coisa, é o mais difícil, mas a prova está no facto de que eu existo. O facto de nós existirmos significa que nós somos um ser que é filho daquele que disse. Moisés um dia perguntou, lá no Monte Sinai, onde ele recebeu os mandamentos, e agora? Eu vou lá para o povo, para o meio do teu povo, perguntam-me como é que tu te chamas, porque os judeus nunca diziam o nome de Deus. Eles diziam o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, etc, etc, etc. O El Shaddai, eu já vou explicar esta história do El Shaddai, que é uma coisa super interessante. É um dos nomes. E significa
o Deus mais que suficiente, ou mais que suficiente. E depois eu explico num segundo o que isso quer dizer. Agora, Moisés perguntou, Senhor, o que é que eu vou dizer a esta gente? Como é que tu te chamas, se eles me perguntarem? E Deus disse, agora a tradução em português, eu sou o que sou. Yahweh. Claro que as pessoas, está traduzido na Bíblia, Javé ou Jeová, não interessa. Isso não é um nome, mas é um nome que Deus tem, porque define simplesmente a essência. Eu sou. Eu sou não quer dizer um nome, mas eu sou o que sou, quer dizer eu sou aquele que é. Eu sou o ser por excelência. E Jesus Cristo veio depois dizer que nós, sendo filhos de Deus, e Ele disse tantas vezes, usou estas mesmas palavras, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou. Eu sou o princípio, o meio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou a ressurreição, etc. Portanto, esta repetição da palavra eu sou, talvez não esteja ainda tão divulgada, não tão conhecida, tão descoberta como nós poderíamos imaginar. Mas aparece em livros maravilhosos. É uma das coisas que, para mim, são bênçãos. Vêm-me chegando às mãos cada vez mais e mais livros diferentes e todos eles cada vez mais complementares sobre estes assuntos. Eu tenho um livro, por exemplo, que se chama Healing Secret of Ages. Portanto, segredos de cura ao longo dos tempos. E o que esta pessoa fez, que levou cerca de 20 anos para compilar este volume, ou esta série de volumes, porque são vários que ela desenvolve nesta linha, Healing Secrets of Ages, vai pegar nas afirmações do eu sou e mostra com exemplos o que é que as pessoas fizeram e o que conseguiram com a repetição disto. E eu, quando faço a minha caminhada 30, 40, 45 minutos, sempre que posso, eu aprecio as coisas, se encontro as pessoas, posso dizer um gracejo, falo com elas, conheço ou não conheça, mas eu começo sempre por dizer I am a son of the Almighty God. Eu sou um filho do Deus Todo-Poderoso. Digo isto 3 vezes. Depois digo, eu sou saúde perfeita. Digo 3 vezes. Eu sou forte. Isto vem na Bíblia. Diga o homem fraco, eu sou forte. Let the weak say, I am strong. Se nós formos lá, encontramos tantíssimas coisas, que se as aplicarmos a nós vemos coisas fantásticas. Porque Jesus um dia disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ora, o pão representa todo o alimento, tudo aquilo que nós precisamos. O alimento, a nutrição. Mas a palavra que sai da boca de Deus pode ser tudo aquilo que muitos recolheram e está compilado nos 60 livros que fazem hoje parte da Bíblia. Bíblia é um nome grego que é o plural de biblos, quer dizer, os livros sagrados. E lá estão recolhidos pensamentos, ensinamentos, sabedoria. Aliás, até há um livro chamado da sabedoria, outro que é de provérbios, outro que é o dos salmos. E tem sido uma coisa maravilhosa. Eu tenho um livro que é feito por uma advogada, espetacular essa senhora, americana, e que se chama Inspired by the Psalms, inspirado pelos Salmos. É um livro sobre coisas a que ela não chama simplesmente acreditar, chama declarar. O que é que quer dizer declarar? Declarar é dizer em voz alta. É como que proclamar. Então ela fez um estudo. Um dia, esta advogada tinha os seus clientes e tudo mais, mas cada vez trabalhava mais horas, assim, para conseguir fazer face às despesas. Um dia, uma amiga deu-lhe uma página de uma coisa que ela leu e viu ali uma série destas afirmações. E ela disse, o que é isto? E começou a repetir aquelas afirmações, ela começou a trabalhar menos, ter menos clientes, mas ter mais recompensa monetária, portanto, mais vantagens económicas. E ela começou a estudar os Salmos e ela tira da maior parte dos Salmos uma frase, um pensamento ou dois, mas as reflexões que ela faz, os decrees, as declarações que ela faz ali sim, que nós podemos repetir, qualquer de nós, é uma coisa super importante em termos de saúde. Saúde espiritual acima de tudo. Sim, espiritual, mas reverte-se na saúde da coisa. Porque quando o espírito está saudável, a mente saudável,
o corpo tem que ir atrás. E muito rapidamente falou aqui há pouco em meditação. Há uma percepção do que é meditação. Infelizmente é criada pelos desenhos animados e pelos filmes, onde meditação nós colocamos de pernas cruzadas a fazer mas meditação... Há muitas formas de meditação. Muitas. O que é um exemplo, no caso de alguém que esteja em casa a ver, que possa meditar em casa e que seja bem para a alma. Olha, uma das coisas é, como se diz também na Bíblia, be quiet and know that I am God. Faz silêncio e reconhece que eu sou Deus. Nós normalmente não sabemos, ou não aprendemos, ou pouco nos ensinam, pouco descobrimos que é importante o silêncio. E por isso da nossa boca saem muitas vezes palavras tolas, ocas, palavras que acabam de sair e nós já estamos arrependidos de termos dito. Daí vem o ressentimento, vem às vezes a má disposição, o incómodo, vem a ansiedade, vem tudo mais. Porque, segundo a própria ciência médica, mais de 70%, muitíssimo mais de 70% das doenças físicas são causadas pela mente, pelos pensamentos negativos que nós alimentamos na mente. E a meditação o que é que faz? Faz silêncio. Portanto, se nós soubermos estar sentados ou deitados, como quisermos, ou a andar, porque pode-se fazer meditação a andar, deitado, sentado, etc. Isto, eu de vez faço também estes sinais, quer dizer, isto, pôr estes 3 dedos aqui assim, dá-nos o sentido do balanço, do equilíbrio. Eu, às vezes, vou andando e vou assim, porque sei e conheço que posso fazer isto. Portanto, a gente pode ter os nossos dedos assim, estes 3 dedos assim. O polegar, o indicador e o médio. Assim, e estamos a fazer assim. Muito bem, podemos estar assim. Mas podemos estar com as nossas mãos aqui muito descansados. E estamos simplesmente de olhos fechados. Uma posição mais ou menos ereta, se possível. Podemos estar deitados, como disse, e não pensar em nada. Qualquer pessoa poderá dizer assim, não pensar em nada, isso é impossível. Bom, naturalmente que os pensamentos vêm ao de cima. Mas os pensamentos vêm ao de cima, à primeira vez vêm muitos, mas com a prática de 5, 10, 15, 20 minutos, começam a vir cada vez menos. É como quando nós vamos ver um pequeno lago e de vez em quando vemos que há ali uma bolhazinha que está ali a surgir. Outra bolha. O que é? São peixinhos que andam lá. Não os vemos, mas estão lá. Os pensamentos são assim. Vêm ao de cima, rebentam e desaparecem. Também, quando nós fazemos essa meditação, portanto, fechamos os olhos, prestamos atenção, antes de mais, à respiração. Prestar atenção à respiração, suavemente, levemente. E pensamos que, ao inalar, nós não respiramos. Deus é que respira em nós. Isso é que é uma coisa interessante. É o Espírito Divino que respira em nós. E enquanto Ele respira em nós, nós estamos vivos. Quando nós, por condições físicas, condições de falta de saúde, às vezes fruto de muitas razões, muitos fatores, quando nós já não tivermos condições para que o corpo funcione como deve ser, também o espírito não funciona aqui assim, porque já não há aquelas condições físicas que o Criador tinha posto. Nós já as alteramos, de qualquer forma, ou foram alteradas. Portanto, nós, quando inspiramos, quando metemos o ar cá para dentro, devagar, pelo nosso nariz, pensamos que estamos a receber a energia do universo. De onde é que vem esse sopro da vida? Vem daquele que nos criou. Quem nos criou não foi o pai ou a mãe. Nós somos apenas um elo de continuação da vida. Deus é que é o Criador. Ele é que é o oleiro, nós somos o barro. Somos um barro animado, com um espírito que raciocina e que é livre e que conhece e que é capaz de compreender um pouco destas coisas e, sobretudo, ligar-se sempre à fonte. Ligar-se sempre à estrela que está dentro de nós. Deus não está no meio de nós. Deus está dentro de nós. Eu, quando vou à missa e ouço o padre dizer assim, o Senhor está no meio de nós. E depois as pessoas respondem, ou o Senhor esteja convosco. Porquê é que não dizemos, em vez do Senhor esteja, o Senhor está? É isto que é a maior verdade. O Senhor está dentro, não é no meio. O Senhor está dentro de nós. E contigo também. Uma afirmação de todos. Agora, o Senhor esteja convosco. Maybe. Oxalá que. Talvez. Se. Seria bom que. Nós, isso são as nossas dúvidas. A fé diz-nos, o Senhor está. E porque Ele está, eu sei que Ele me criou e eu sou filho dEle. A Bíblia diz-nos que fomos criados à imagem e semelhança deles, de Deus. E quando a Eva deu ao Adão, isto é uma linguagem metafórica, é claro, aquela maçã desobedeceu, portanto,
aos mandamentos de Deus, eles quiseram esconder-se. E Deus pergunta, diz a Bíblia, onde estás? E eles estavam escondidos. E o Senhor faz-nos sentir que o lugar deles não é escondidos, mas é reconhecer que não fizeram o bem, mas voltarem ao amor, voltarem à união, voltarem à família, voltarem a ser aquilo que eles são, voltarem aos braços do Pai. Repara a história do filho pródigo, que em vez da história do filho pródigo, é mais a história do pai benevolente, na verdade, que está sempre. Deus é assim. Portanto, inspirar a energia do universo que nos vem de Deus e expirar, imaginemos que estamos a deitar tudo quanto não presta, tudo o resultado do trabalho das nossas células. Mas, para nos ajudar neste trabalho, podemos usar uma palavra. Pode ser a palavra paz. Podemos pensar na palavra paz. Vemos muitos pensamentos. Pense na palavra paz. Pense na palavra Jesus. Pense na palavra love. Pense na palavra amor. Pense na thy will be done. Faça-se a tua vontade. O que quiser. Uma palavra simples que nos desvia dos pensamentos que nos perturbam. Tenho que ir pagar aquilo. Tenho que às horas estar no médico. Tenho que estar no não sei o quê. Agora não é tempo para isso. 5 minutos, 10 minutos é para nós. Silêncio para deixar esta calma ir tomando conta de nós. Porque esse silêncio é nesse silêncio que Deus se revela. E quando perguntam, mas esta geração, o que é que se passa? É a falta do tempo para nós, não é? As tecnologias, as vidas agitadas. Eu não acredito que a vida hoje seja mais agitada do que era há 10, 15, 20 anos atrás. Mas sim que há outra forma de ver a vida. E muita gente, ou quase todos, quase ninguém, aliás, reserva esses 10, 15, 20 minutos para sentar-se em silêncio e absorver um pouco dessa saúde espiritual. Com tudo isso dito, sentes um homem realizado muito com 47 anos? Sim, com 47 anos, como a minha esposa diz. Ao contrário, e dou graças a Deus por tudo quanto eu tenho tido a oportunidade de aprender, de viver e, acima de tudo, pelos amigos que Deus colocou no meu caminho. Por todas as pessoas, amigos, desconhecidos, talvez até porventura, possivelmente alguns inimigos, mas mesmo por esses, eu rezo para que o seu coração se transforme e para que, em vez de guerra, façam paz. Hoje, uma notícia interessantíssima, Coreia do Norte, Coreia do Sul, a darem mais um passo no sentido da caminhada para a paz. Ótimo, precisamos disto. Muito bem. Muito obrigado por ser quem é, muito obrigado pelo seu contributo. Acredito sinceramente que a comunidade portuguesa talvez não seria igual se não tivesse passado um João Coelho ao longo destes anos. Se não tivesse Deus passado por nós com um nome chamado, o outro chamava-se JC, mas não era João Coelho, era Jesus Cristo. Ele é que é o importante. Muito obrigado. Nada. Agradeço imenso. Com todo gosto. Com todo alguns minutos para estar connosco aqui esta noite. Com todo gosto. Voltaremos já com a nossa convidada musical. Fique connosco.